Olá, humanos extraterrestres! Hoje estamos aqui para mais uma análise de personagem. Desta vez, estaremos analisando o nosso bad boy favorito, Duncan, a primeira análise masculina em muito tempo. Para quem não sabe, nesse quadro de análise de personagens, estaremos analisando a personalidade dele juntamente de sua performance durante as temporadas, desde o punk rebelde da primeira temporada até o cara bonzinho de Só Estrelas. Agora, se você ficou interessado, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre o Duncan de Drama Total. Quando falamos sobre a participação de Duncan na primeira temporada de Drama Total, eu tenho uma leve impressão que os roteiristas quiseram esconder esse personagem da gente, mesmo que ele tivesse muito potencial. De início, quando ele chega na ilha, ele é como qualquer outro personagem, é o reflexo do seu estereótipo, o delinquente. Estando em liberdade condicional, causando medo em qualquer nerd que estivesse em seu campo de visão e sendo bem impulsivo em diversos momentos, sendo sarcástico, provocador e alguém que gosta de desafiar a autoridade e agindo como se não se importasse com as regras. E ele também cria uma espécie de mentalidade de irmandade com os outros caras que reforça sua identidade de cara durão. Mas o que eu mais gosto dele nessa temporada é a forma que o desenvolvimento dele acontece bem debaixo dos nossos narizes. E isso acontece por causa de uma pessoa específica, que muda completamente o jogo dele. Mas vamos por partes. De início, ele fica na equipe dos Robalos Assassinos, e ele não parece ser do tipo que trabalha em grupo ou faz alianças. Mas ainda assim, ele tenta ajudar de alguma forma, como foi no primeiro desafio da temporada, ou no desafio de Insônia Tona. Mas as coisas mudam no episódio 4, o jogo de Dodgeball, em que após a equipe dos Robalos Assassinos entrar em uma série de derrotas, Courtney acaba recorrendo ao Duncan, forçando o garoto a participar do desafio. E é nesse momento que percebemos uma mudança no comportamento do personagem, que é justamente a mudança que o faz chegar tão longe nessa temporada. Após ele ajudar a equipe a ganhar o desafio de Dodgeball, parece que o Duncan entra em uma posição de líder que ele mostra gostar bastante. A partir deste episódio, ele se torna bem mais comunicativo e sociável, colaborando bem mais com a equipe e interagindo com os outros personagens. E isso acaba fermentando em um relacionamento com a Courtney, que é o motivo dele chegar tão longe em Ilha dos Desafios. O empurrão que ela deu nele no episódio 4 permitiu que ele saísse da sua área de conforto e jogasse bem mais de forma cooperativa. E ele percebeu que o seu jogo precisava disso. Tanto que, como eu disse anteriormente, episódios seguintes ele interage bem mais com todos da equipe. E ao mesmo tempo que isso acontecia, ele também se sentia bem mais aberto para mostrar o seu lado mais sensível. Como foi no desafio de Fator Fobia, em que ele teve coragem de admitir o seu maior medo. E graças a Courtney, ele conseguiu superá-lo. E o que antes era um cara que insistia na solidão nos primeiros episódios, agora era um delinquente que gastava o seu tempo procurando um coelho para um amigo que estava triste. E ele pode até falar que era para vencer do desafio, mas a gente sabe muito bem a verdade, Duncan. E então, pulamos para o episódio 12, Esforço Básico, em que ele e a Courtney finalmente assumem seus sentimentos um pelo outro. Mas as coisas não acontecem do jeito que eles queriam e a garota é eliminada. Mas aquele, apesar de ser um momento ruim para o mesmo, não foi de todo mal, porque tudo que ele aprendeu com a Courtney, o que ele precisava para chegar longe na competição, não era ser um cara durão, mas sim ser alguém que as pessoas querem ter por perto e que se importa com as pessoas ao seu redor. E na fusão, vemos ele usando muito bem disso, se tornando um camarada para todos os garotos e fazendo uma aliança masculina, algo que o protegeu por bastante tempo. E mesmo quando os garotos foram sendo eliminados com o tempo, ele ainda, até com uma certa dificuldade, se dava bem com todo mundo, porque as coisas que ele aprendeu antes da fusão foram muito bem usadas por ele na parte mais difícil da competição, sendo eliminado apenas nos 4 finalistas, saindo de um personagem que tinha tudo para ser um dos primeiros eliminados, graças à sua personalidade solitária, para um dos competidores mais implacáveis da temporada, por saber se ajustar ao que o jogo pedia, sendo estratégico, inteligente e muito habilidoso por isso, sendo um desenvolvimento de tirar o chapéu. Agora, já em Luzes de Dramação, ele continua sendo um bom jogador, mas durante essa temporada, pelo menos pela metade dela, a gente não tem aquele Duncan da ilha que tinha um desenvolvimento da hora. Nesse início, eu acho que ele sequer tem algum desenvolvimento. Seus únicos pontos a se destacar nesse início é a sua relação com a Gwen, que mal sabíamos, mas seria uma bomba na temporada seguinte, e outro ponto é que ele volta à personalidade de líder da equipe após a eliminação da Gótica. Fora isso, ele não tem tanto destaque assim. As coisas mudam de fato na história do Duncan quando a Courtney entra na temporada. Novamente, a mesma personagem causando um tremendo impacto na história do Duncan.
Porque, a partir deste momento, parece que eles conseguiram engatar finalmente um plot para ele, ou pelo menos algum enredo para fazer que o Duncan chegasse bem mais longe nessa temporada. Com a volta de Courtney, ela e o Duncan entram em um tipo de rivalidade, porque embora o Duncan ainda nutra sentimentos por ela, ele odiava o fato da Courtney ter ficado tão baixa a ponto de usar táticas sujas para garantir que ela tivesse vantagem na temporada. Courtney, por outro lado, estava muito brava com o Duncan por ele ser próximo da Gwen, acreditando que ele estava traindo ela. E assim o personagem começa a agir de forma mais ativa na competição, porque de fato a Courtney era uma ameaça, pois ele sabia que a garota eliminaria qualquer um para vencer. E como nessa temporada eles começaram a escrever a história e explorando o romance deles como um dos principais conflitos dessa temporada, a Courtney não volta só para jogar, mas também para controlar o Duncan, e isso não dá muito certo, com ela assumindo o posto de vilã da temporada, e o Duncan começa a ser construído como a pessoa que vai derrubar essa vilã. Algo similar a Heather e Alejandro, mas de uma maneira muito mais corrida. Porque esse é um plot que não se encaixa na trama da temporada, e que se caso ele fosse colocado lá, ele precisava de muito mais tempo para desenvolvimento. Ou pelo menos não precisava de um foco tão enorme assim, porque já tinham tantas histórias paralelas acontecendo, como o arco do Justin, a rivalidade entre Lindsay e Courtney, que quando esse foco absurdo no casal começa, faz com que o roteiro tenha que se alterar muito para fazer dar certo, fazendo o Duncan ganhar um destaque absurdo sem motivo aparente, escapando de eliminações que não tinham como lhe fugir e chegando na final por pura sorte e roteiro. Porque parece que tudo que ele aprendeu na temporada passada não existe aqui. Tudo que ele aprendeu de socialização, cooperar com as pessoas, não existe. Ele só fica girando em torno da Courtney. E ele chega a eliminar ela na final, sendo finalista junto da Beth, da forma mais forçada possível. Porque aquela temporada não era dele. Não havia nada construído para ele. Que quando ele chega na final, você pensa, como isso aconteceu? Na terceira temporada, é a mesma história de Luzes da Maçã, só que com um toque de infidelidade, porque assim como na segunda temporada, ele não tem destaque em nenhum episódio antes da metade da temporada, porque ele desiste logo no início. E assim como Luzes da Maçã, ele surpreendentemente surge no jogo, porque ele volta no episódio 13 de Turnê Mundial. E adivinha? Novamente o seu roteiro volta a girar em torno de outra personagem. Com a sua volta, mesmo estando envolvido com a Courtney, ele acaba ficando com a Gwen, e assim se inicia o plot do triângulo amoroso, que eu não vou entrar em detalhes porque eu tenho que fazer um vídeo melhor sobre isso. Mas resumindo, ele estava bem mal com a relação com a Courtney, porque ela era muito abusiva em várias partes, e ele acabou ficando com a Gwen. Foi simples assim, e elas eram amigas, então a Courtney meio que pirou com isso, mas enfim, esse não é o foco. Voltando, a participação de Duncan nessa temporada é instaurar novamente o caos entre ele e a Courtney. Tanto que a Gwen é rapidamente eliminada e eles continuam no jogo por um bom tempo, porque o foco era novamente o casal. O Duncan chega até a ter alguns momentos que ele foge dessa narrativa, conforme ele vai cada vez mais desconfiando de Alejandro. Mas nada que seja muito relevante ou explorado, porque em momento nenhum ele se volta contra ele. Pelo contrário, ele até colabora com ele algumas vezes. E até quando eles estão juntos, colaborando, ele e o Alejandro, os planos do Duncan envolvem prejudicar a Courtney. E para vocês observarem como ele é reduzido a Courtney e tramas que envolvem relacionamentos complicados, é que depois da eliminação dela, ele também é eliminado, sem mais nem menos, porque sem Courtney, sem Duncan. Eu tenho a impressão que o comportamento do Duncan em Só Estrelas é como se ele fosse indo contra tudo que ele aprendeu como jogar nas temporadas passadas. Por aqui, nessa temporada, aquele Duncan que entendia que deveria jogar em grupo, ter relações consistentes dentro do jogo, não existe mais. Em vez disso, ele se torna o único personagem do triângulo amoroso a não seguir em frente e não ter algo interessante para contar depois do término desse plot. Continuando na mesma ladainha do seu relacionamento com a Courtney. E com mais um ponto negativo, uma obsessão em ser visto como um cara mal de novo. Mas isso não faz sentido nenhum, porque o Duncan, querendo ou não, ele se importa com as pessoas. Ele sabe como jogar em grupo. Talvez essa ânsia dele voltar a ser o cara malvado seja para voltar a ser o Duncan antes da Courtney, porque os seus sentimentos eram algo que prejudicou ele em diversos momentos na competição. Então se ele voltasse a ter aquela personalidade, esses problemas não existiriam. Mas isso dá certo? Não dá, gente, não dá certo, porque o competidor que ele era formado por ele saber jogar com os seus sentimentos também. Então jogar tudo isso fora era regredir. Acabou que o personagem perdeu todas as suas características de um bom jogador. Em Só Estrelas, ele não joga em grupo, não tem alianças e muito menos um plot interessante, entrando em uma busca de reconquistar a Courtney enquanto ele foge das consequências dos seus atos. E tudo isso enquanto ele estava com a Gwen. Resultando em que
em um final muito xoxo, muito capenga. E é muito irônico como essa personalidade do Duncan deixa seus sentimentos por garotas falarem muito mais alto do que sua razão. E em Só Estrelas, isso fica bem evidente. Não só nessa temporada, mas em todas até. Mas a gente só percebe isso em Só Estrelas, porque o plot dele fica focado apenas nisso. Assim, fazendo dele sair de um competidor inteligente, habilidoso, que sabe jogar conforme o jogo, para um cara que fica girando em torno de uma garota, e de um relacionamento que não funciona mais, tendo diversas das suas participações sustentadas por essa narrativa. Não acredita? Segunda temporada, rivalidade entre ele e a Courtney. Terceira temporada, triângulo amoroso que envolve a Courtney. Quinta temporada, de novo, ele tentando reconquistar a Courtney ou chamar a atenção dela de alguma forma. Cara, a decadência desse personagem é lamentável. Como ele saiu de um dos maiores jogadores de Dama Total para esse cara aí que fica correndo atrás da Courtney. É muito triste. E assim, terminamos a nossa análise sobre o Duncan de Dama Total. O que vocês acharam sobre a jornada desse personagem durante as temporadas? Acha que ele decaiu ou você tem outro ponto de vista? Bem, deixa aí nos comentários, eu vou ler a opinião de todos vocês. Mas agora, ficamos por aqui. Deixa o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E obrigado você que ficou até o final do vídeo. E até logo, pessoal. Fui!